a República Centro-Africana adotou o Bitcoin e rapidamente criou seu próprio token, SangoCo. Mas de onde veio o SangoCoin e por que é necessário? Na primavera de 2022, a República Centro-Africana, CAR, tornou-se o primeiro país africano a adotar o Bitcoin como moeda legal. Antes de prosseguir com o vídeo, agradecemos sua participação até aqui. Para nos ajudar com esse trabalho, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe para mais pessoas interessadas nesse conteúdo. Voltemos. Como o segundo país globalmente a reconhecer o Bitcoin dessa forma, o CAR seguiu os passos de El Salvador. Desde então, El Salvador ostenta números crescentes de turismo, uma economia resiliente e uma boa quantidade de relações públicas gratuitas desde que permite que seus cidadãos façam compras diárias com a criptomoeda seminal. A RCA, uma economia substancialmente menos desenvolvida economicamente do que sua contraparte centro-americana, espera imitar o sucesso de El Salvador. Apesar da vasta riqueza de recursos naturais do país, a RCA é atormentada pela má administração econômica, escasso investimento privado e estrangeiro e problemas governamentais sistêmicos. É um dos países mais pobres do continente mais pobre do mundo, classificando-se no final do Índice de Desenvolvimento Humano do Banco Mundial. Para piorar a situação, até 85% das exportações do país são mantidas em títulos do Tesouro francês, enquanto sua moeda preferida, o franco CFA, é fortemente influenciada pelo desenvolvimento econômico da França. Consequentemente, explorar um sistema monetário neutro, de código aberto e resistente à censura, como o Bitcoin, poderia não apenas beneficiar, mas emancipar o país. Semelhante a El Salvador, a Lei CAR tornaria o Bitcoin dinheiro oficial. Naturalmente, essa decisão foi elogiada pelos defensores do Bitcoin em todo o mundo. Além disso, parecia que o presidente do CAR, Faustin Archange Touadera, um matemático e apoiador do Bitcoin nas redes sociais, estava inclinado a apoiar a adoção da criptomoeda única. Os tweets pró-Bitcoin lembram o presidente de olhos de laser de El Salvador, Nayib Bukele. No entanto, a celebração e o apoio ao país entre a comunidade Bitcoin duraram pouco, pois, apesar das visitas formais de proponentes apenas do Bitcoin, incluindo Galoy Money, o país iniciou seu próprio projeto de token. Poucos dias após a entrada em vigor da lei do Bitcoin, o país surpreendeu a comunidade criptográfica ao anunciar a criação de um token criptográfico chamado Sango. A população de 5 milhões também se beneficiaria de um centro criptográfico na capital, Bangui. O Cointelegraph sentou-se no Senegal, na África Ocidental, com Mamadou Moustapha Ly, o técnico centro-africano que supervisionou o desenvolvimento da SangoCoin, para perguntar sobre o desenvolvimento do projeto. Especialista em pagamentos, Ly também administra a startup fintech CatCash. Ly lançou luz sobre a criação do que ele chamou de token, não uma moeda, rotulado Sango. Sango é o token que acompanharia os planos do país de adotar o Bitcoin como moeda legal. Primeiro, Ly enfatizou que a lei do Bitcoin como curso legal afirma claramente que o país adotará o Bitcoin. Não há menção a outras criptomoedas ou mesmo SangoCoin. Ele pintou uma divisão clara entre Sango e Bitcoin. A lei estabelece que a moeda digital com curso legal é o Bitcoin. Reconhecemos isso como nossa moeda oficial. A moeda Sango é um projeto para o Estado da República Centro-Africana. A SangoCoin oferece incentivos atraentes para investidores estrangeiros, incluindo cidadania por investimento e, eventualmente, um passaporte CAR, bem como vantagens de governança. De certa forma, comprar Sango é uma forma de comprar residência no país, sem tocar em moedas fiduciárias emitidas pelo governo. Mas por que isso foi necessário? El Salvador não criou um novo token para apoiar seus esforços de adoção do Bitcoin. Então, por que o CAR o faria? Para comparar as estratégias de adoção do Bitcoin dos dois países, ambos os países anunciaram o Bitcoin como uma moeda legal. A partir desse ponto, eles divergem. Em El Salvador, os estrangeiros podiam inicialmente comprar residência com um investimento de 3 BTC, embora tenha sido rescindido. No CAR, a residência pode ser obtida bloqueando uma garantia fixa de SangoCoins no valor de $6.000 por um período de 3 anos. Além disso,
Os investidores estrangeiros podem acessar diretamente os recursos estratégicos do país por meio do uso do token criptográfico, explicou LY. Para ganhar exposição ao rápido desenvolvimento de El Salvador sem tocar no Bitcoin, o país da América Central criou títulos vulcânicos. Os títulos do vulcão ou Bitcoin apoiam a criação de uma cidade Bitcoin e são apoiados pelo governo. Em contraste, Sango é uma criptomoeda construída em uma blockchain apoiada por Bitcoin. O agora extinto token Luna Classic, LUNC, foi a última vez que um token usou o Bitcoin como seu tesouro. O colapso do token eliminou bilhões de dólares do valor de mercado total da criptomoeda e prejudicou a confiança no setor. Então, por que criar um token? Por que construir um sistema sujeito a hackers ou ataques de atores maliciosos? E por que fazê-lo, apesar do interesse do contingente de Bitcoin em seguir um caminho apenas para Bitcoin? LY explicou que Sango é um projeto do governo. O dinheiro arrecadado com a venda da Sango Coin será usado para comprar Bitcoin, que poderá ser usado para adquirir os materiais necessários para projetos de desenvolvimento, bem como para pagar mão de obra e outras despesas. É importante observar a terrível situação financeira do país. Relatórios continuam indicando que funcionários públicos e salários do governo são pagos por seu ex-colonizador, a França, enquanto o país é rotulado como uma economia reprimida de acordo com o Índice de Liberdade Econômica de 2022 da Heritage Foundation. Enquanto os defensores do Bitcoin aclamam a adoção do Bitcoin como uma panaceia para a maioria dos problemas modernos, no CAR, as prioridades são água limpa, segurança, educação e talvez conectividade com a internet. Com essas motivações, o país precisa de investimentos, rápido. A esse respeito, LY observou que o alto nível de dívida externa da República Centro-Africana dificulta o acesso do país às formas tradicionais de financiamento. A Sango Coin pode ser essa fonte alternativa de financiamento. De fato, pode-se inferir que a liquidez rápida fornecida por Sango é uma forma de impulsionar o tão necessário investimento estrangeiro direto no país. Além disso, o uso de um token criptográfico permite maior agilidade e agilidade na realização de transações financeiras, além de reduzir o risco de fraudes, comentou. De certa forma, o uso do Sango poderia evitar a burocracia e as práticas administrativas lentas pelas quais os governos centro-africanos são conhecidos. Além disso, poderia permitir fluxos de investimento no país sem tocar em dólares ou na moeda local. Quando perguntado por que a República Centro-Africana simplesmente não usou o Bitcoin ou a rede Lightning super rápida para esses fins, LY reiterou que a Sango Coin se destina a servir como um token associado ao projeto do governo, não é uma moeda de uso geral. Sango poderia permitir maior controle sobre o fluxo de recursos, reduzindo assim o risco de fuga de capitais. Além disso, o Banco Mundial aponta que o país não conseguirá desenvolver seu capital humano sem fortalecer a mobilização de receitas domésticas de forma sustentável. Sango pode ser o caminho mais rápido para receitas mais robustas. Paco de la Índia, conhecido como Run with Bitcoin, recentemente passou 2 semanas viajando no CAR na esperança de gastar Bitcoin e interagir com o pessoal do Bitcoin. Ele disse ao Cointelegraph, não havia nem mesmo um único negócio que aceitasse Bitcoin. Dei uma gorjeta ao meu guia em Bitcoin. Paguei meu anfitrião em Bitcoin. Com esses pequenos sucessos de lado, Paco disse ao Cointelegraph que a adoção do Bitcoin no local era mínima. Em um país onde menos de um quarto do país tem acesso à internet, um requisito básico para usar o dinheiro mágico da internet, não é surpreendente. Quanto à criação da Sango Coin, Paco sugeriu que poderia haver forças externas em jogo. O cara é tremendamente rico em recursos, então por que um projeto estatal francês não poderia interferir na criação do token? Ele questionou. O token foi de fato criado rapidamente após visitas de Estado a um dos centros criptográficos do mundo, Dubai. LY explicou que as influências estrangeiras tiveram um efeito no processo de tomada de decisão. A ideia da Sango Coin veio de um parceiro privado baseado em Dubai, que a discutiu com o chefe de Estado. E um acordo foi fechado com investidores estrangeiros, mas não houve nenhuma sugestão de que a ex-potência colonial possa estar usando o Sango Coin para controlar recursos. Pode ser simplesmente a maneira mais rápida de levantar capital e, como sugeriu LY,
usar esse capital para comprar Bitcoin e construir a infraestrutura do país. Por fim, a adoção do Bitcoin e a criação do Sambo parecem ser uma manobra para injetar o ID tão necessário no país e melhorar a posição do país globalmente. No entanto, a criação desse token pode afastar o interesse da comunidade Bitcoin mais ampla, indiscutivelmente os investidores da linha de frente para locais e jurisdições que anunciam seus planos para o Bitcoin. Se gostou deste vídeo, deixe aqui seus comentários e sugestões para novos vídeos, deixe seu like para fortalecer esse canal e compartilhe para que chegue a mais pessoas interessadas nesse conteúdo.